por você permitir com que nós entremos na tua casa, no teu lar, com um programa de reflexão. Semana passada, por exemplo, estivemos aqui com o pastor Itamar Fernandes, um brasileiro nascido no estado da Bahia, que está pregando o evangelho há 15 anos num país da África chamado Moçambique. Então, nosso programa tem sido um programa, de fato, de reflexão, que tem contribuído para o crescimento não só dos cristãos, do povo evangélico, mas a nossa intenção é contribuir para o crescimento de todos. E você que nos assiste, sendo você cristão ou não, você não é obrigado, eu não tenho esse poder, de concordar com a gente. Você não é obrigado a acreditar como eu penso, como eu acredito, de maneira nenhuma. O nosso projeto aqui, o nosso desejo através do projeto Bíblia para as Nações é deixar uma reflexão, alguns pontos de interrogação para que você possa descobrir o caminho que você deve seguir. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Veja bem, vivendo com sabedoria. Está na sua telinha o tema Vivendo com Sabedoria. E eu tenho certeza que você vai ser motivado a, talvez, rever alguns conceitos, melhorar aquilo que você já está fazendo. Eu estou aqui para aprender também através desse tema. Eu quero mandar um beijão para minha esposa, Simone, que nos acompanha de perto, é a minha ajudadora. Amor, que Deus te abençoe, vamos nessa força, vamos juntos, porque nós temos muita coisa para nós fazermos ainda. Que Deus te abençoe, querida. Eu quero mandar um beijão para os meus colaboradores, pessoas que têm me ajudado a manter esse projeto que nasceu, não tenho dúvida nenhuma, no coração de Deus e agora tem alcançado o meu coração. Você que tem me ajudado a manter esse projeto Bíblia para as Nações, que não se resume a um programa televisivo. Por falar nisso, é um prazer fazer parte dessa família Rede Eco TV. Que Deus abençoe a todos. Mas não se resume a isso, embora o projeto é grande. Um programa televisivo por si só já é um projeto grande. No entanto, o nosso projeto não se resume a isso. Nós estamos ajudando trabalhos na África, em Moçambique e também no Níger, um outro país da África. Inclusive, por esses dias, estaremos aqui com o missionário Herbert e provavelmente com a sua esposa, a missionária Lúcia, falando sobre o trabalho lá no Níger, que nós estamos ajudando um pouquinho também. E nós também estamos distribuindo Bíblias, a palavra de Deus, para que as pessoas possam ler e conhecer um pouco mais do Deus da Bíblia. E outras coisas mais, quem me conhece sabe, quem quer saber mais do nosso projeto, é só me procurar, os nossos contatos estarão na tela. Mas em primeiro lugar eu quero falar da Darri Informática. Fabinho, o Wellington, Fabinho é o proprietário da Darri Informática, o Wellington trabalha com ele, tem nos ajudado muito. Eles trabalham com manutenção e venda de computadores e acessórios para a informática. O meu computador, por exemplo, eu adquiri lá na Darri Informática. Eu falei Darri Informática. E também Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral. Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral. E agora quero falar com vocês sobre a Jô Flores. Jô Flores, flores e presentes, decoração para casamento e festas em geral. Então, se você deseja deixar o ambiente da sua festa, da sua reunião mais atrativo, mais agradável, deseja decorar, enfeitar, eu indico Jô Flores, flores e presentes. System BR Copiadora. System BR Copiadora, nós temos cópias em preto e branco, coloridas, encadernação, plastificação e muito mais serviços para você. System BR Copiadora. E quero falar também sobre a State One Jeans. Você que é lojista, você que deseja conhecer mais dessa marca para talvez revender. State One Jeans, nós temos roupas masculinas, femininas,
calças, jaquetas, roupas maleáveis, flexíveis, num preço legal, roupa bonita, roupa joia. Eu estou usando hoje uma calça State One Jeans. Você vai falar com o José ou com a Luciana, os nossos contatos estão na tela. Você com a roupa da State One Jeans e almoçando lá na churrascaria Galpão Gaúcho. Churrascaria Galpão Gaúcho, nós temos almoço, nós temos jantar, é a churrascaria para todos os dias. E preste atenção nisso, nós temos convênios com empresas. Então você que deseja fazer um convênio para que os seus funcionários estejam comendo na churrascaria Galpão Gaúcho, ou você que deseja conhecer a churrascaria com a sua família, eu indico churrascaria Galpão Gaúcho. E por último, o CETEM, que é o nosso Seminário Teológico de Mauá. Os contatos que estão na tela do CETEM são os meus contatos. Você vai poder saber mais também do nosso Seminário Teológico de Mauá. Lembrando que quem mantém o seminário é a Assembleia de Deus, é Campo de Mauá, Ministério de Madureira, meu pastor presidente, querido pastor doutor Adelino Alves Ribeiro. No entanto, o curso é aberto para quem quer aprender mais da Bíblia Sagrada. Olha que livrão bonito que eu tenho nas mãos. CETEM, Seminário Teológico de Mauá. Eu quero mandar um beijo para uma pessoa especial. Não quero dizer que essa pessoa é melhor do que as outras. Deus não faz acepção de pessoas, eu jamais posso fazer. Mas eu quero destacar, ele sabe por quê. É uma pessoa que eu amo, é o Elias, é um amigo pessoal. É o presbítero Elias, da Assembleia de Deus, da qual eu faço parte. Mas eu não quero dizer que é o presbítero Elias. Eu quero dizer que é o meu amigo Elias. Assim eu me sinto mais à vontade. Ele é proprietário da Autopeças Restauração e não só por isso, porque o Elias é uma pessoa muito especial para mim. Por esses dias ele passou por uma cirurgia, então ele está se recuperando. Elias, eu sei que você fala, Leandro, você manda muito beijo no coração, mas é para te provocar mesmo, Elias, ó. Um beijão no seu coração. Eu quero te dizer que eu te amo e o pessoal lá da Autopeças Restauração está com saudade de você. O Alex, o Jeremias, o Wallace e o Carlos ligaram para mim e falaram, Leandro, não esqueça do Elias. Eu jamais vou esquecer. Elias, você é uma pessoa muito especial para mim, bem como a sua esposa Meire e também a Esther. Meu amigo, se recupere logo, porque você, quando está perto de mim, eu me aproximo mais de Deus. Você é uma pessoa especial. Você não é Deus. Nada disso. Tem que explicar porque a gente fala as coisas e muita gente distorce o que nós falamos. Você não é Deus. Mas quando eu me aproximo de você, eu me aproximo do Criador. Você é uma pessoa muito simples, você é uma pessoa especial. Não é porque você me ajuda, não. Você sabe que eu não costumo fazer média com ninguém. Eu vou parar de falar porque eu estou me emocionando demais. Mas você é especial para mim, meu irmão. Você é meu mano, você é meu parceiro. Que Deus te abençoe. Te amo muito, hein? Eu vou lutar para que a nossa amizade possa romper toda a eternidade, que dure para sempre. Que Deus te abençoe, tá bom? Eu quero falar hoje sobre um tema muito especial, como eu prometi, vivendo com sabedoria. Eu quero tomar como base palavras de Jesus Cristo, claro, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu disse claro pelo seguinte, você pode até não crer em Jesus, ou até crer na inexistência de Jesus. Olha que coisa paradoxal. Ou melhor, você pode estar convicto de que Jesus não existiu. Eu te respeito. Mas você há de concordar comigo que nós não podemos ficar em cima do muro. E há quem acredita também que Jesus existiu, mas que ele não está vivo, ele está morto, e nós não devemos tomar as palavras dele como base para a nossa vida. Ou se tomarmos as palavras dele, que tomemos
É assim como nós tomamos as palavras do filósofo Sócrates, de Platão, de Aristóteles e de qualquer outro pensador. Como a gente não pode ficar em cima do muro, eu decidi acreditar de fato que Jesus é a verdade. E eu tento fazer dessa verdade que é Jesus a plataforma para a minha vida. Eu tento fazer de Jesus o meu guia, o meu ponto de referência, o meu referencial, a minha base, a minha estrutura. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse ele. Eu tento fazer de Jesus a minha própria vida. Por que eu digo eu tento? Tem crente, tem evangélico que é muito religioso e fala para mim, não é eu tento, eu não posso falar eu tento, eu faço de Jesus a minha vida. Você tem que me respeitar também. Eu digo que eu tento fazer de Jesus a minha vida, porque nem sempre eu consigo. A vida de Jesus é muito nobre para mim. E eu, às vezes, me pego preso à minha vida medíocre e não consigo fazer de Jesus a minha vida. Mas eu tento, eu estou lutando e eu vou conseguir vencer toda essa minha mediocridade e fazer de Jesus, de fato, a minha vida, a minha base. Mas eu estou lutando, então, com base nessa minha luta, nessa minha tentativa, eu quero tomar como referência as palavras de Jesus, no capítulo 6 do Evangelho escrito por Mateus. Então, nosso tema é Vivendo com Sabedoria, e aqui nós temos algumas dicas de Jesus que, para mim, é a verdade absoluta, porque nós não temos verdades absolutas. Em se tratando de verdade absoluta, só há uma. Ou é ou não é. Ou as coisas são ou as coisas não são. Ou você acredita que Jesus é a verdade absoluta, ou Jesus é um mentiroso. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo se auto-intitulou a verdade. Ou eu acredito nisso, ou não. Eu optei por acreditar. Então, baseado em Jesus, que é a verdade, eu penso que nós teremos informações para que possamos viver com sabedoria. Viver com sabedoria. Jesus disse assim, Mateus capítulo 6. Nós vamos lendo aos poucos, tá bom? Nós vamos lendo aos poucos. Alguns poucos versículos nós vamos lendo aos poucos, para que a gente possa tentar entender melhor. Mateus capítulo 6, versículos 19, do versículo 19 até o 21. Jesus disse assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus disse que nós não devemos. A dica dele é para nós não ajuntarmos tesouros na terra. Mas essa mensagem de Jesus, ela é contraditória quando nós temos como base os padrões que o mundo nos oferece. Ela é contraditória quando nós temos como base os padrões que o mundo nos oferece. Agora, quando nós temos como base a palavra de Deus, no seu contexto, nós vamos entender que para vivermos com sabedoria, nós não podemos fugir dessa verdade que é Jesus.
E ele disse que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. Jesus não está dizendo que é pecado a aquisição de bens materiais. Jesus não disse que era pecado. Jesus, numa certa feita, ele precisou de um barco, pegou emprestado de alguém, diz a Bíblia. Jesus, numa outra oportunidade, ele precisa de um jumentinho, um dos transportes de sua época. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, emprestado também. Alguém emprestou a ele um animal, um jumentinho. Então Jesus não está condenando a aquisição, a negociação, a compra e a venda dos bens materiais. Entendo eu que Jesus, ele está preocupado com o nosso bem-estar. Ele disse assim que nós não devemos ajuntar tesouros na terra com um propósito. Ele disse com um propósito. Porque a traça e a ferrugem tudo consomem. E os ladrões minam e roubam. Preocupado com o nosso bem-estar, Jesus disse o seguinte, para mim, por exemplo: Leandro, se você ajuntar tesouros na terra, se a sua vida ela tiver como base o acúmulo das riquezas materiais, dos bens materiais, se a minha vida ela é norteada por esse desejo de acumular coisas, eu não vou viver com sabedoria, porque as coisas são perecíveis. As coisas palpáveis, materiais, elas são perecíveis. O apóstolo Paulo, ele disse que as coisas que nós vemos são passageiras. As coisas que nós não vemos, elas são eternas. E Jesus disse que a traça e a ferrugem consomem essas coisas materiais, e os ladrões, eles minam e roubam. Ou seja, quando nós nos prendemos às coisas materiais, essas coisas são assaltadas de nós. Elas são levadas pela ferrugem, pela traça, pelos ladrões. Em outras palavras, de uma forma bem simplória, nós não podemos investir a nossa vida buscando coisas que perecem, coisas perecíveis. Não vale a pena. Quem descobre a sabedoria da vida, ou quem consegue viver com sabedoria, não vai perder tempo preso às coisas. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto as coisas materiais, eu não digo que elas têm o poder, enquanto nós somos tentados a nos prender às coisas materiais, tem um Deus acima de tudo isso, disposto a nos libertar. Porque fala a verdade, hein? Tem coisa melhor do que ter dinheiro na vida? Do que possuir os bens? Penso eu que, humanamente falando, não tem nada melhor. Nós nos sentimos mais seguros, nós nos sentimos mais à vontade. Eu posso colocar a roupa que me faz bem, eu posso ter o melhor perfume, eu posso comer o que eu quiser, tendo eu saúde e os bens. Então isso é extremamente atrativo, mas para o meu corpo. Mas Jesus disse que eu não devo me apegar ao momento. Eu não devo ser, nesse sentido, imediatista, ou seja, apegado às coisas
imediatas, apegado às coisas palpáveis, às coisas que perecem, às coisas frágeis. Alguém disse que se nós amássemos mais as pessoas e amássemos menos as coisas, nós teríamos todas as coisas. Se amássemos mais as pessoas e menos as coisas, seríamos donos de todas as coisas. E ele continua dizendo que nós devemos ajuntar tesouros no céu, Mateus capítulo 6, versículo 20, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Jesus disse que nós devemos ajuntar tesouro no céu. Então não é pecado ajuntar tesouro. Nós devemos descobrir onde nós devemos aplicar o nosso tesouro. Porque ele diz que eu não devo ajuntar tesouro. Mas daqui a pouco ele fala que eu devo ajuntar tesouro. No versículo 19 diz, não ajunteis tesouros. E no versículo 20, mas ajuntai tesouros. A diferença está, eu não devo ajuntar na terra, mas devo ajuntar no céu. Então o problema não está no acúmulo de tesouros. O problema está em onde eu vou aplicar os meus tesouros. Jesus disse que eu devo aplicá-los no céu, porque lá eu estarei aplicando eternamente. Quem vive com sabedoria não vive de momento. A Fê está me avisando aqui, tem um minutinho só, daqui a pouco a gente vai para um break. Mas eu quero aproveitar bem esse minuto dizendo que nós não podemos viver baseados nesse 1 minuto de vida, de oportunidade que eu vou ter aqui antes do intervalo, ou de mais alguns minutos depois. Não. A minha vida não deve estar presa a esta vida apenas. Quem está preso às coisas eternas vive com mais liberdade nessa vida. Olha que interessante. Quem está preso às coisas eternas vive livre nesta vida. Então nós terminamos essa primeira parte do nosso programa, primeiro bloco, dizendo que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, mas nós devemos ajuntar tesouros no céu. Abandonemos as coisas perecíveis. Em que sentido? Eu devo jogar os meus bens materiais no lixo? Nada disso. Jesus não disse isso, eu não estou autorizado a dizer. Eu quero terminar com o que o próprio Jesus disse, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, o meu coração acompanha o meu tesouro. Então, já que ele acompanha, o meu coração é seguidor do meu tesouro, eu devo aplicar o meu tesouro no lugar certo, porque onde ele estiver, ali estará também o meu coração. Então, quando eu aplico, quando eu ajunto, quando eu acumulo tesouros na terra, o meu coração vai estar na terra. Mas quando eu ajunto, acumulo tesouros no céu, o meu coração estará no céu. Porque onde estiver o vosso tesouro, disse Jesus, aí estará também o vosso coração. Você quer descobrir a sabedoria da vida? Você quer viver com sabedoria? Aplique o seu coração nas coisas invisíveis, nas coisas que não perecem, nas coisas que duram para sempre. Nós temos mania de dizer que o que é bom dura pouco, coisa nenhuma. O que é bom pode durar pouco, mas o que é maravilhoso, que é Jesus, é eterno. João, o apóstolo, disse, quem tem o Filho, Jesus, quem tem o Filho, Filho é Jesus, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho, a vida não tem. Quer descobrir a verdade da vida, a sabedoria da vida, ou viver em sabedoria?
Busque Jesus, apliquemos o nosso coração, apliquemos os nossos tesouros naquilo que nós não vemos. Nós não podemos pegar, mas é pela fé, nós cremos até aquele grande dia em que nós olharemos para Jesus face a face. Pequeno break, daqui a pouco nós vamos voltar. Não saia daí. O nosso tema é Vivendo com Sabedoria. Um beijão no coração. Até daqui a pouco. Deus te abençoe. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Basta, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. A obesidade infantil é uma questão muito séria. A obesidade aumentou no Brasil e virou uma questão de saúde pública. Que tal trocar as comidas com altas taxas de gordura, açúcar e sal por legumes, frutas e sucos naturais? Pais, façam sua parte. Garantam um futuro saudável para o seu filho. A Proteste sempre defendendo você.
Voltamos com o programa Bíblia para as Nações. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua força, que Deus possa te recompensar. Nós estamos falando sobre o tema Vivendo com Sabedoria. No primeiro bloco, antes do nosso break, nós aprendemos que nós não devemos, segundo Jesus, acumular tesouros na terra. Devemos acumular tesouros no céu. Ele disse que onde estiver o meu tesouro, o local do meu investimento, o local em que eu vou colocar o meu tesouro, ali estará também o nosso coração. Então nós devemos descobrir qual é o local certo para que nós possamos aplicar, investir os nossos tesouros, porque Jesus disse que é inevitável. Onde eu aplicar o meu tesouro, meu coração estará ali. E Jesus disse mais, Mateus capítulo 6, Bíblia Sagrada, versículos 22 e 23, Jesus disse: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Jesus ele fala que a candeia do corpo, ou seja, a luz do corpo, segundo ele, são os nossos olhos. E ele disse que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom e terá luz. E se o meu olho ou se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será tenebroso e eu andarei em trevas. Parafraseando. Alguém disse que os olhos, eles são as janelas da alma. Eu entendo que através dos olhos nós podemos sim alimentar a nossa alma. Através dos olhos nós alimentamos o nosso interior, o nosso homem interior. O apóstolo Paulo disse que ainda que o homem exterior do corpo se corrompa, o homem interior pode se renovar todos os dias. Então nós temos essa roupa aqui chamada corpo, mas é uma roupa perecível também. O mais importante é o nosso interior. Por falar nisso, a Bíblia diz, o escritor aos Provérbios, numa palavra de sabedoria, ele diz que o coração alegre deixa um rosto mais bonito. Ou seja, quando eu estou bem por dentro, eu serei melhorado por fora. Essa é a palavra. E diz mais, o mesmo escritor diz, Provérbios, Bíblia Sagrada, que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido, ele pode secar os meus ossos. Então tem um monte de gente por aí nos hospitais, ou frequentando os hospitais, e os médicos não descobrem o que essa pessoa tem. Pessoas, eu não sou especialista nisso, mas não precisa ser para entender algumas coisas. Pessoas sentem dores, vão ao médico, por exemplo, não tem disposição, o corpo fica travado, mas o médico fala, você não tem nada. E com o passar do tempo, algumas têm o privilégio e descobrem que o problema está na alma, é uma tristeza na alma. A pessoa se alegra um pouco, muda o estilo de vida, resolve muitos problemas. Não quero dizer com isso que todos os problemas no físico têm a sua origem na alma, mas quero dizer que muitos problemas no físico têm a sua origem na alma, no ser interior. E Jesus disse que os nossos olhos, eles podem alimentar o nosso interior.
ele diz isso com outras palavras. Ele diz que a candeia do corpo são os olhos. Se os nossos olhos são bons, o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos são maus, o nosso corpo também será mau e estará em trevas. Mas aí alguém pode me perguntar, sempre tem, né, alguém que questiona, sempre tem, isso é legal porque nos dá mais conhecimento. Alguém pode falar, mas e a pessoa cega? E a pessoa que não enxerga? Mas é que a mente de Jesus é tão aberta que ele não está falando simplesmente dos meus olhos com os quais eu posso ver agora as câmeras que estão diante de mim enquanto eu faço esse programa ao vivo. Jesus ele está falando dos nossos sentidos de modo geral. Ele está falando desses mecanismos que são os nossos sentidos, com os quais nós podemos estabelecer uma relação com as coisas do mundo, com as coisas palpáveis, com as coisas materiais. Então Jesus está falando aqui que através dos nossos sentidos nós podemos ter contato com as coisas. E ele usa os olhos para exemplificar isso, essa relação que eu posso ter para com as coisas. E me lembrando eu não me lembro se foi Platão ou Aristóteles, um filósofo grego, os dois são filósofos gregos, me parece que foi Platão, que disse que de todos os sentidos que nós temos, audição, visão, paladar, tato, olfato, nós temos na visão a essência de todos os sentidos. Ou seja, para esse filósofo grego, talvez Platão, nós devemos valorizar muito a visão. Mas Jesus ele amplia aqui a sua visão. Jesus está dizendo o seguinte, ele usa os olhos como representação dos nossos sentidos. Ele está dizendo que eu devo alimentar o meu interior com cuidado. A candeia do corpo é o olho, é a luz do corpo. Em outras palavras, que tipo de alimento que nós estamos dando aos nossos olhos para que os nossos olhos possam alimentar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso homem interior? Você tem se alimentado de quê? O profeta Jeremias, numa certa feita, falando da palavra de Deus, ele no momento de êxtase, por assim dizer, no melhor sentido possível, ele disse para Deus, achando as tuas palavras, logo as comi. Elas foram para mim gozo e alegria para o meu coração. Você tem se alimentado de quê? Estava conversando com a minha esposa, me parece que ontem, eu dizia a ela que nós somos resultado do que nós comemos. Nós compartilhávamos experiências. O nosso corpo é resultado daquilo que a gente come. O meu corpo físico. E a minha alma também. O meu ser imaterial, alma, a minha mente também. Eu, num conjunto, sou resultado daquilo que eu como. Então, por isso que tem pessoas anêmicas na alma, porque elas não comem, ou comem, mas só para que possam ter prazer. Coisa boa é a gente comer uma comida que nos dá prazer, mas nem sempre a comida que nos dá prazer, ela nos alimenta. Nem sempre. Por vezes, nós somos, graças a Deus, obrigados a comer uma comida que nós não gostamos, mas que fará bem para o nosso corpo.
Então, coisa boa é a gente comer quando a gente sente fome. Dizem que a melhor comida é que vem na hora da fome. E comida que nos dá prazer. Quando eu chego em casa, assim, meio fora de hora, nas minhas correrias, vou dar aula de teologia, vou estar com alguns irmãos, enfim, quando eu estou chegando da televisão, estou em casa, a minha esposa... Eu chego em casa e às vezes tenho que sair para outro lugar. Hoje mesmo eu vou correndo para casa e saio para dar aula. Tomo um lanche ali correndo. A minha esposa fala, às vezes tem algumas opções, né? Graças a Deus. De vez em quando a gente tem 2 ou 3 opções para a gente comer. Tem um pão, um biscoito, um bolo. Nem sempre, mas às vezes. E ela fala, você vai querer comer o quê? Eu digo assim, quando a gente escolhe demais, é porque a gente está sem fome. Quem tem fome, come o que tem na frente, porque a melhor comida é aquela que vem na hora da fome. Então, coisa boa é comer na hora da fome, mas prazeroso mesmo é quando nós sentimos fome e comemos alguma coisa que nós gostamos. Isso é juntar a fome com a vontade de comer. É prazeroso demais você sentir fome e comer algo gostoso. Mas nem sempre aquilo que é gostoso, que é saboroso, que nos dá prazer enquanto mastigamos, nos traz benefício para o nosso corpo. Nem sempre é uma vitamina boa para o nosso corpo. E não é diferente no tocante às coisas imateriais, às questões da alma, do espírito, da mente. O que você tem dado para a sua alma, para a sua mente? Você tem comido o quê? Você tem se alimentado de quê? Ou do quê? Nós estamos em tempos difíceis. É um avanço tecnológico muito grande. É a evolução tecnológica. Isso é inegável. Mas nós estamos num tempo difícil, a meu ver, também porque as informações, elas correm com uma velocidade muito grande. A velocidade é muito maior do que a velocidade que os nossos queridos que viveram há 200 anos atrás tinham. A velocidade hoje é muito grande. É uma informação atrás da outra. Isso é bom, tem o seu lado bom. Nós podemos fazer uso, por exemplo, da internet para o nosso benefício, para o nosso trabalho, para que nós possamos interagir com pessoas do outro lado do mundo. Isso é muito bom, para que a gente possa ajudar pessoas. Isso eu não posso negar de maneira nenhuma. Entretanto, como as informações elas vêm numa velocidade quase que incalculável, eu sou tentado a não refletir. Eu não tenho tempo mais para refletir. Eu preciso de informação. Eu não preciso de reflexão. Desculpe eu usar um termo aqui, talvez pobre, para o nosso público, mas é só para a gente entender melhor. É como comer uma comida sem mastigar, é engolir a comida. Refletir é mastigar, é triturar a comida, é aproveitar ao máximo da comida, é mastigar literalmente. Isso eu comparo à reflexão. E engolir é receber informação sem fazer uma análise, uma reflexão. Então nós precisamos mastigar bem a comida, porque senão nós vamos engolir a comida, vai nos fazer mal
e daqui a pouco a gente vai sentir fome novamente. Quando nós éramos garotos, aprendemos lá na escola, com os nossos professores, quando éramos garotos, que nós devemos mastigar a comida direitinho, pausadamente, devagar, com calma, usufruir ao máximo do alimento que nós temos. Mas nós corremos tanto que a gente não tem tempo nem para comer. Literalmente, a gente come falando ao celular. A gente come teclando. A gente come trocando e-mails. A gente come fazendo contas, porque o mundo, o sistema mundano nos leva a isso a cada dia. Um escritor disse numa certa feita que pouca gente sabe viver. Segundo ele, muita gente, a maioria das pessoas está presa ao passado. Só vivem falando de coisas que passaram. São pessoas extremamente saudosistas. Eu não digo que seja errado lembrar de coisas que se foram, mas Jesus, ele não vivia de contar história. E ele cita alguns textos do passado, alguns fatos do passado. Ele fala da Arca de Noé, ele fala de Sodoma e Gomorra. Jesus cita fatos que aconteceram antes de Jesus andar entre nós. Então ele cita o passado, mas ele cita o passado. E se nós pegarmos as citações, palavras de Jesus sobre fatos que já tinham acontecido, que aconteceram antes de Jesus andar entre nós, se nós analisarmos com carinho o contexto, nós vamos perceber que Jesus sempre cita alguma coisa do passado para projetar o futuro. Ele não citava o passado como tendo um fim em si mesmo, ou seja, o passado pelo passado. Tem gente que gosta do passado pelo passado. Sabe o que é isso? É só viver de coisas que já passaram. A minha vida, ela é um verdadeiro museu. Só coisas antigas, nada disso. E o escritor também diz que muita gente, a maioria vive no passado, mas também tem um grupo muito grande que vive preso ao futuro. Só vive fazendo planos. E um grupo bem pequeno, mas muito pequeno, segundo esse escritor, sabe viver com sabedoria. E o que é viver com sabedoria, segundo esse escritor? Viver o dia de hoje. E Jesus falou sobre isso, viu? No mesmo texto, mais embaixo, Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quando Jesus diz basta a cada dia o seu mal, em algumas traduções, a sua obra, Jesus quis dizer que a gente deve viver o dia de hoje. Eu não devo viver com irresponsabilidade. Não é isso que Jesus falou. Jesus foi a pessoa mais responsável do mundo. Ele é extremamente ético, responsável, não deve nada para ninguém. Jesus é a verdade. Nele nós não encontramos erro. Ele não disse que eu devo gastar tudo que eu tenho hoje e não pagar as minhas contas que eu devo pagar amanhã. Nada disso. Jesus disse que eu devo valorizar o dia de hoje. Em que sentido, irmão Leandro? Se há pouco tempo você falou, há poucos minutos antes do intervalo, você disse que nós devemos buscar as coisas eternas. Mas eu também disse, você vai lembrar no primeiro bloco do nosso programa hoje, que quem busca as coisas eternas vive bem aqui nessa vida passageira. Paulo disse, se nós esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós não devemos esperar em Deus só nesta vida, nós temos uma vida eterna. Aliás, o nosso norte, o nosso guia,
a base que nós temos para a vida é Jesus, que é a vida eterna. Jesus é a própria vida eterna. Mas quando eu busco coisas eternas, eu vivo o dia de hoje eternamente. Eu vou tentar explicar melhor. Eu posso confundir alguém. Quando eu busco as coisas eternas, eu vivo o dia de hoje como se fosse o último dia desse momento que eu estou passando aqui. Aí eu passo a valorizar coisas eternas. E quais são, se alguém me perguntar, os valores eternos? Jesus foi indagado. Uma certa feita, um doutor da lei disse: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E dentro desse contexto, uma outra pessoa pergunta: qual é o grande mandamento da lei? Então a gente percebe que as pessoas, elas indagavam Jesus também, assim como nós indagamos hoje. Qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse: o primeiro é: ame o teu Deus com a tua alma, com a tua força, com o teu entendimento. Aí Paulo fala de um culto racional. Ou seja, com o teu ser interior, com todo o teu ser. Sobretudo com o teu ser interior. Com a tua alma, a tua força. Ame a Deus em primeiro lugar. E o segundo é semelhante ao primeiro. O segundo mandamento é semelhante ao primeiro mandamento. Eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. E isso é viver um dia de cada vez. Então, qual o alimento que você tem dado para a sua alma? Jesus disse que a candeia do corpo são os nossos olhos. Nós, através dos nossos sentidos, temos a condição de alimentar a nossa alma. Então, é hora de nós buscarmos uma vida de reflexão. Eu me arrisco a dizer que se nós de fato descobrirmos em Deus, em Jesus, o que realmente tem valor na vida, sobram pouquíssimas coisas, sobra muito pouco. Pouca coisa tem valor na vida, mas é que nós não temos tempo para reflexão. Nós esquentamos a cabeça, ficamos nervosos com coisas tão banais. Eu sou um pouco temperamental, um pouco agitado, e eu gosto de debate, eu gosto de conversar, discutir assuntos. E esses dias eu me peguei num debate e percebi que eu estava discutindo com alguns amigos, num bate-papo informal, coisas banais, que nós estávamos ali perdendo tempo. Gosto muito do debate, desse choque de ideias, no sentido de reflexão, de aprendizado mesmo, de trocar informações. Mas, por vezes, me pego perdendo tanto tempo com coisas banais, frágeis, perecíveis e temporais. Nós estamos caminhando para o final da nossa reflexão hoje. Jesus disse que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, porque essa vida passageira nos assalta todos os dias. Quem coloca o seu coração em coisas passageiras, efêmeras, está arriscado a perder a sua vida, o seu coração, a perder o verdadeiro sentido da vida. Jesus Cristo disse numa outra oportunidade que aproveitará o homem se ganhar o mundo todo e perder a tua alma. Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração.
E ele diz que através dos nossos olhos nós podemos alimentar o nosso corpo. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será mau. Então, que nós possamos refletir e buscarmos em Jesus o verdadeiro sentido para a vida. Lembrando que o tema de hoje é este: vivendo com sabedoria. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores teólogos que o mundo já viu. Depois de Jesus, talvez o grande homem. Depois de Jesus, Paulo disse que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então que eu e você, juntos, possamos refletir, dialogar, debater para que tenhamos conhecimento sobre coisas importantes, não coisas banais. Nós vamos perder o tempo. Que eu e você possamos encontrar o verdadeiro sentido para a vida e que possamos viver com sabedoria. Lembrando que domingo nós temos encontro marcado aqui, na mesma rede Eco TV. Que Deus abençoe essa família. Das 16 até as 17 horas, domingo, eu, irmão Leandro, com o programa Bíblia para as Nações. A você que me acompanha, um beijo no seu coração e saiba, viva com sabedoria. Acreditando nisso, é por isso que nós somos Bíblia para as Nações. Que Deus abençoe a Fernanda que nos ajudou e toda a equipe da rede Eco TV. Que Deus abençoe. Tchau.